A equação de hoje bem que podia ser usada em um post motivacional. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Toda vez que a gente olha para uma equação exponencial desse tipo, a gente tem uma tendência a ficar em dúvida, porque ela parece misturar termos que normalmente não se misturam nessas condições. Você tem um 9 na x na mesma equação que um 4 na x. Quando você olha para o 9 na x, você espera encontrar outras potências de 3. O próprio 3 ou o 27, da mesma forma o 4, sugere potências de 2. O 2, o 8, 16. E quando a gente mistura isso na mesma equação, as coisas ficam um pouco confusas. E mais ainda, se você tem 6 na x aqui no meio, você olha para ele e pergunta o que esse 6 está fazendo aí? Pois hoje é dia de você aprender como se resolve um monstrinho desse tipo. Como sempre, uma colinha, você observa que dessa vez a colinha está enxuta, só tem duas coisas que eu gostaria de lembrar. A primeira delas, quando eu divido duas potências de mesmo expoente, o expoente pode ser consolidado e você pode, portanto, transformar a razão entre duas potências na potência de uma razão. E em segundo lugar, quando você tem potência de potência e os expoentes estão separados por parênteses, você deve ter aprendido que é possível multiplicar os expoentes nessas condições, e se você aprendeu assim, você aprendeu certo. O que eu quero, porém, é sugerir que ao invés de multiplicar o x pelo y, você saiba que eles podem trocar de lugar. Afinal de contas, se você vai multiplicar os expoentes, não importa quem está dentro e quem está fora. O produto dos dois expoentes nessas condições vai ser o mesmo, independente dessa ordem. E saber disso vai ser útil para os nossos propósitos na questão de hoje. Pois bem, 9 na x menos 6 na x igual a 4 na x vai começar de um jeito diferente. Eu vou começar atacando essa questão, lançando mão de um artifício que de vez em quando eu faço questão de usar e que eu apelidei carinhosamente de manobra desesperada. Daí vem o MD. Por que manobra desesperada, você vai perguntar? Porque, em primeiro lugar, eu não teria como igualar as bases dos dois lados dessa equação, porque não existem propriedades das potências que endereçam esse problema que está sugerido aqui do lado esquerdo. Uma diferença entre potências. Quando a gente começa a estudar potências, a gente parte de multiplicação de potências de mesma base, a gente não fala de somas ou de subtrações de potências de mesma base ou de mesmo expoente, porque não há propriedades algébricas para a gente manipular esse tipo de situação. E em segundo lugar, se eu quiser realizar uma substituição, eu preciso fazer com que a incógnita x dessa equação, ao aparecer, eleve sempre a mesma base. E você observa que a gente está bem longe disso nesse momento, porque eu tenho 9, 6 e 4 como três bases diferentes que estão sendo elevadas, cada uma delas, ao expoente x. Daí vem a ideia, então, da manobra desesperada. O que eu vou fazer na falta de coisa melhor é escolher uma dessas potências e dividir todos os termos por ela. Qualquer uma das potências vai funcionar. 9 na x, 6 na x, 4 na x. Eu vou escolher 4 na x porque é a menor delas, mas desde já eu convido você a verificar que qualquer uma das outras duas poderia ser usada no lugar de 4 na x. Em particular, eu gostaria que você verificasse que isso também vale caso você decida dividir todos os termos por 6 na x. Então, nesse caso, nós teremos na próxima etapa 9 na x dividido por 4 na x, menos 6 na x dividido por 4 na x, igual a 4 na x dividido por 4 na x. Observe que eu escolhi dividir todo mundo por 4 na x e eu faço isso com paz de espírito, porque eu sei que 4 na x, como toda boa expressão exponencial com base positiva, jamais terá resultado negativo e jamais fornecerá zero como resultado. Expressões como essa são estritamente positivas, o que me dá conforto
fato de usar 4 na x como denominador. Muito bem, fica bem claro aqui na direita imediatamente que 4 na x dividido por 4 na x é a mesma coisa que 1. Só que do lado esquerdo eu tenho 9 na x dividido por 4 na x e em seguida 6 na x dividido por 4 na x. Segundo a nossa colinha, quando duas potências de mesmo expoente são divididas uma pela outra, você pode consolidar o expoente e transformar isso na potência de uma fração. Isso vai valer tanto para 9 na x dividido por 4 na x, que vai se transformar em 9 quartos elevado na x, quanto para 6 na x dividido por 4 na x, que você vai transformar em 6 quartos elevado na x. Todo mundo aqui igual a 1, simplificando 4 na x, com o 4 na x na etapa imediatamente anterior. Nesse momento, você percebe que esse termo intermediário, 6 quartos na x, tem numerador e denominador pares, o que significa que você pode simplificar o 6 com o 4, não tem problema nenhum de fazer isso. E já na próxima etapa, você vai ter, portanto, 9 quartos elevado na x, menos 3 meios elevado na x, tudo isso igual a 1. E agora você vai ter que conter o seu impulso de sentar e chorar no cantinho, que é o que muita gente faz em uma situação como essa, por não perceber a relação entre o 9 quartos e o 3 meios. 9 e 4 são dois números que não têm divisores em comum. O 9 é potência de 3, o 4 é potência de 2. Como não há fatores em comum, você não pode simplificar o 9 com o 4 diretamente, mas você pode explorar esse meu último comentário. Se 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado e 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, na próxima etapa eu vou recomendar que você substitua 9 por 3 ao quadrado, substitua 4 por 2 ao quadrado, proteja isso aqui usando parênteses e eleve essa fração a x. Tudo isso menos 3 meios elevado na x igual a 1. E eis que nesse momento você começa a recuperar a alegria de viver. Como você tem 3 ao quadrado e 2 ao quadrado aqui como numerador e denominador respectivamente dessa fração, agora você pode lançar mão da mesma ferramenta que eu disponibilizei na colinha, dessa vez em relação ao 2 e não em relação ao x. Como o expoente é o mesmo, você pode transformar isso em 3 meios elevado ao quadrado, tomando o cuidado de usar colchetes ou parênteses de novo, se você preferir, não tem problema, para separar esse expoente 2 do expoente x que está lá fora. Menos 3 meios elevado na x, tudo isso igual a 1. E agora vem o momento em que você vai lembrar da segunda ferramenta da nossa colinha. Você poderia muito bem multiplicar o 2 pelo x. Não estaria errado se você fizesse isso, em hipótese alguma. Mas nesse caso específico, é mais interessante você enxergar que esse 2 e esse x podem trocar de lugar. No momento em que essa troca acontecer, você vai aproximar o expoente x do 3 meios e nesse momento vai se dar conta, eu tenho certeza, de que a incógnita x estará em todas as instâncias de ocorrência, elevando a mesma base. Olha que genial essa substituição. Você vai passar a ter 3 meios elevado na x, tudo isso elevado ao quadrado, menos 3 meios elevado na x igual a 1. E essa expressão que você acabou de obter trocando os expoentes de lugar tem rigorosamente o mesmo valor que a expressão da linha anterior. Nos dois casos, você poderia multiplicar o 2 pelo x e chegaria a essa conclusão. Eis que nesse momento você olha para a equação e percebe que houve uma transformação muito positiva em relação à nossa situação original. Toda vez que o x aparece, ele aparece elevando 3 meios e, portanto, esse é um momento oportuno para você propor uma substituição. Eu vou propor que a gente troque 3 meios na x pela variável auxiliar m. E aí você vai dizer, por que não y, Gustavo? Eu tenho implicância com y, sabe? Porque o y tem muita cara de incógnita, tem muita cara de variável. Portanto, quem usa y maximiza a probabilidade de esquecer de retomar a substituição,
o que é um erro grave e fatal para quem resolve uma questão como essa. Se você assumir que 3 meios elevado na x é igual a m, já na próxima etapa você vai reescrever isso aqui como 3 meios na x, ou ainda m elevado ao quadrado, menos 3 meios elevado na x, m. Esse 1 eu já vou passar para a esquerda de sinal trocado, menos 1, tudo isso igual a 0. Observe que nesse momento nós estamos diante de uma equação de segundo grau, simples, simpática, que você vai resolver pela fórmula resolutiva ou fórmula quadrática, ou como nós dizemos e não estamos nem aí, usando a fórmula de Bhaskara. Chora, hater da Bhaskara! M igual a menos b que vale 1, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 1 ao quadrado que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 1 vai dar mais 4, tudo isso dividido por 2 vezes o a que vale 1. Isso nos conduz a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Duas raízes irracionais para o valor de m. Mas você não pode esquecer, em hipótese alguma, de que isso representa simplesmente o valor de m, da incógnita que você usou em substituição à expressão 3 meios elevado na x. Então, esses dois valores que você encontrou precisam, nesse momento, ser substituídos de volta na equação de substituição. Para fazer isso, eu vou apagar esse trecho da minha resolução aqui na esquerda e abrir duas equações em paralelo. A primeira delas vai ser 3 meios elevado na x é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. E a segunda, 3 meios elevado na x é igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. Detalhe, você não vai precisar trabalhar duas vezes. Porque se você estiver bem atento, vai perceber que essa segunda expressão que nós encontramos para m, o seu segundo valor é, na verdade, negativo. E por que ele é negativo? Como eu sei, ora, a raiz quadrada de 5 é um pouco mais do que a raiz quadrada de 4, vale 2, alguma coisa. Quando você subtrai 1 menos 2, alguma coisa, o resultado é negativo e continuará negativo mesmo dividido por 2. Como do lado esquerdo você tem uma potência de base positiva, você sabe nesse momento que está diante de uma equação sem solução real. E, portanto, a partir de agora você vai focar na equação do lado esquerdo. Naturalmente, você não vai conseguir trabalhar algebricamente essa equação da esquerda, porque você não tem como reduzir 1 mais raiz de 5 sobre 2 à base 3 meios. Portanto, o que nos resta, nesse caso, é trabalhar com logaritmos. Você vai dizer que x, o expoente do lado esquerdo, é o número que transforma a base 3 meios no resultado 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso se traduz em logaritmo, base 3 meios, resultado 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso, caso você queira um resultado aproximado, é um logaritmo cujo valor pode ser calculado usando um computador, uma calculadora científica ou até mesmo uma planilha eletrônica. Se você fizer uma mudança de base aqui, fica mais fácil ainda. Mas nesse caso, você vai chegar à conclusão comigo de que esse x vale aproximadamente 1,1868. E um exercício adicional interessante que você pode colocar em prática é o de calcular os valores dessas três potências, 9 na x, 6 na x e 4 na x, usando esse valor 1,1868 como aproximação do nosso valor de x. Você vai ver que, de fato, a diferença do lado esquerdo é bastante próxima nessas condições da potência do lado direito. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou, por favor, não vá embora sem se inscrever no canal e deixar seu recado nos comentários.